Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez seja derramada em vossas vidas, que esse dia seja mais um dia de vitória, de bênção do Senhor nosso Deus para vossas vidas. O estudo de hoje, a mensagem de hoje é sobre adoração. Nós vamos aprender sobre conceitos e definições sobre louvor e adoração. Esta é a primeira aula. Nós vamos ter mais uma aula sobre adoração. Vai ser um estudo teológico sobre adoração, conceito e definições, louvor e adoração. Vamos falar o que é adoração, o que é um louvor. Eu convido você a ficar até o final dessa mensagem, desse ensino, dessa instrução, que com certeza trará grande edificação para as nossas vidas. Eu te convido também, se você não é inscrito do nosso canal, que você se inscreva, compartilhe, curta as nossas mensagens, que assim estará trazendo para nós um incentivo para continuarmos ainda mais a aprofundarmos nas Escrituras Sagradas. E você estará contribuindo para o reino dos céus e Deus, com certeza, continuará te abençoando. Vamos à nossa mensagem. Vamos ao nosso ensino hoje. Estudo teológico sobre adoração, conceito e definições sobre louvor e adoração. Vamos lá. O que nós vamos aprender aqui? A introdução. Vamos aprender o que é o louvor, o que é adoração, ampliando a visão sobre adoração, algumas boas definições sobre adoração, uma definição prática da adoração, o vínculo da adoração, os principais obstáculos ao louvor e adoração. É isso que nós vamos aprender nesse ensino sobre adoração. Nós não vamos aprender nesta aula aqui, para ficar muito comprido, todos esses tópicos que está mencionado aqui. Mas nós vamos aqui com uma, duas, com 3 aulas, quantas for necessária, para nós aprendermos esses tópicos que aqui está discriminado. Introdução. Quando falamos em louvor e adoração, a primeira ideia que vem em nossa mente é de estarmos cantando um hino ou um cântico na igreja. Seja sincero, não é isso. Quando a gente fala de adoração, quando falamos vamos adorar, o que a gente logo pensa? Num cântico, num louvor, numa igreja. É normal pensarmos assim, pois cantar é a maneira mais comum utilizada por nós para expressarmos o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Mas o louvor e a adoração não se limitam apenas a estarmos cantando hinos ou cântico ao Senhor nos cultos de domingo. Marque bem isso daí para você. Mas o louvor e a adoração não se limitam apenas a estarmos cantando os hinos ou cântico ao Senhor nos cultos de domingo. Louvor e adoração são muito mais do que isto. O louvor e a adoração devem ser encarados e praticados como estilo de vida. O louvor e a adoração devem ser encarado, praticado como um estilo de vida. A sua vida, a minha vida, a nossa vida deve ter um estilo de adoração a Deus. O apóstolo Paulo escreveu: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Fundamentado nessa passagem, entendo que para o cristão, cada ato da vida dele deve ser um ato de louvor e de adoração a Deus. Ou seja, tanto louvor quanto adoração deve estar presente em tudo o que fizermos. Eles devem ser manifestos no falar, pensar, vestir, trabalhar, estudar, cantar, orar, etc. Porém, nos cultos da igreja atual, a forma mais popular de louvor e adoração é por meio de cântico e hinos, o louvor cantado.
Mas a verdadeira adoração, ela deve ser manifestada na nossa vida, como nós falamos, como nós pensamos, na maneira de vestir, na maneira de trabalhar, na maneira de estudar, orar, cantar e etc. A nossa vida deve expressar uma adoração a Deus. Para nos ajudar a desenvolver esse conceito, vamos ver o que as Escrituras nos ensinam sobre o louvor. Para que nós possamos ter uma visão mais ampla, mais geral do que significa isso, vamos para a Bíblia, para a Escritura Sagrada. 2. O que é o louvor? De acordo com a Bíblia, o louvor está associado com a ideia de agradecimento, elogio, valorização, glorificação, exaltação por aquilo que Deus faz, fez e fará em nossas vidas ou na dos outros. Também é adoração aquilo que Deus faz na nossa vida e na vida dos outros. Vamos ler, eu marquei alguns versículos aí, mas vamos ler Salmos 145, versículo 4. Salmos 145, versículo 4. Diz assim: uma geração louvará as tuas obras, e a outra geração anunciarão as tuas proezas. Salmos 147, versículo 12 e 13 agora. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Vamos ver agora no Novo Testamento, Lucas 19 e 37. Lucas 19 e 37. Lucas 19, 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. O povo estava glorificando a Deus pelas maravilhas que tinham visto. Ou seja, louvamos a Deus por suas obras, bênçãos, curas, livramento, perdão, graça, amor, misericórdia, cuidado e etc. Louvamos a Deus por tudo. Importante, é muito importante termos em mente que o louvor não liberta ninguém. Quem liberta é Jesus. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O poder para libertar, curar, restaurar está em Jesus e não no louvor. O louvor é apenas a forma que usamos para expressarmos a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus. 3. O que é adoração? Qualquer tentativa de definir adoração será falha devido ao enorme significado que ela abrange. Seria necessário lermos vários livros para abordarmos tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração. O autor A.P. Gibbs, em seu livro Adoração, escreveu: a palavra adoração, assim como outras palavras admiráveis como graça e amor, pode ser mais facilmente experimentada do que descritas, e ele tem razão por essa escrita. É muito mais fácil experimentarmos, praticarmos adoração do que descrevê-la. Porém, passeando pela Bíblia, vemos que a adoração está associada frequentemente com a ideia de culto, resposta, referência, veneração,
por aquilo que Deus é: santo, justo, amoroso, soberano, misericordioso, imutável, etc. E por aí vai. Deus é adorado pelo seu amor, pela sua justiça, pela sua santidade, pela sua misericórdia e pela sua soberania. Ou seja, independentemente do que Deus faz, fez ou fará, nós o adoramos, cultuamos, reverenciamos, veneramos por aquilo que ele é, ou seja, sua pessoa, natureza, caráter e atributos. Algumas boas definições sobre adoração. Para nos ajudar a compreender um pouco mais a abrangência da adoração, vamos ver algumas boas definições sobre ela. Adoração A. Adoração é a ocupação do coração. Adoração é a ocupação do coração, não com suas necessidades, nem sequer com suas bênçãos, mas com Deus mesmo. Adoração é o amor com que correspondemos ao amor de Deus. C. Adoração é o ato de dobrar nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. D. Adoração é reconhecer, honrar e reverenciar a presença de Deus. Olha quantos pontos importantes sobre o que é adoração. Adoração é a ocupação do coração, não por necessidade e nem por requerimento de bênção, mas com Deus mesmo. Adoração é o amor com que correspondemos o amor de Deus. Quando adoramos a Deus, estamos correspondendo o amor de Deus para a nossa vida. Adoração é vida intensa com Deus. Adoração é uma comunhão diária com Jesus. Adoração é oferecer o melhor da nossa vida para Deus. Isto é adoração. Adoração é uma reação ativa a Deus, pela qual reconhecemos e declaramos a sua dignidade. Adoração é avivar a consciência através da santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, render a vontade aos propósitos de Deus. Adoração é o ato de tomarmos uma posição diante de Deus em relação aos sistemas em que estamos vivendo. Olha quantos pontos importantes para nós definirmos um pouco sobre adoração. Para aí, vai lendo, volte o vídeo, dê uma pausa e aí vai vendo quantos pontos importantes que nós temos. Uma definição prática de adoração. Nesta aula aqui nós vamos ver uma definição. Esta aula aqui é uma aula introdutória àquilo que vamos falar sobre adoração, mas já podemos dar aqui uma definição na prática de adoração. Apesar das informações acima nos ajudarem a ter uma visão mais ampla sobre adoração na prática, podemos definir a adoração como sendo tudo aquilo que fazemos que agrada a Deus. Se alguém falar para você, defina a adoração, você define da seguinte maneira: adoração é tudo aquilo que fazemos que agrada a Deus, é adoração a Deus. Na verdade, de acordo com o escritor Rick Warren, adorar, agradar a Deus foi o primeiro propósito para o qual Deus nos criou. Ele escreveu, esse escritor Rick, ele escreveu: o primeiro propósito da nossa vida é adorar, agradar a Deus. Deus não precisava criar eu e você, mas escolheu fazer-nos para satisfação, para a adoração. Efésios diz: para louvor da sua glória. Nós existimos, fomos criados e planejados primeiramente para dar prazer a Deus, ou seja, trazer alegria ao seu coração. Sendo assim, podemos dizer que a adoração é melhor representada pela maneira como vivemos diante de Deus, com nossas atitudes
comportamento, testemunho, obediência e confiança. Essa foi a maneira em que Deus nos criou para a adoração. Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Vamos ler Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, a nossa atitude, nosso comportamento, testemunho, obediência e confiança adora a Deus. De forma que este viver traga alegria a Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas para que o Senhor esteja alegre, nós precisamos estar em adoração. E o que é adoração? É a nossa vida quando agradamos a Deus. Em resumo, adorar a Deus é viver para agradá-lo. O resumo da adoração é para agradar a Deus. Continuamos adorando a Deus com a nossa vida, com o nosso pensamento, com o nosso testemunho e que tudo esteja nos propósitos e na vontade de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Logo mais nós teremos aqui outra mensagem, outra aula sobre adoração. Lembrando que são assuntos teológicos da teologia para a nossa vida. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus. Amém.